O Dharma, incomparavelmente profundo e de uma sutileza infinita, é raramente encontrado mesmo em milhões de ciclos universais. Possamos nós agora ouvi-lo, aprendê-lo, guardá-lo. Ouçamos cuidadosamente as palavras do Tathagata. Bom dia a todos. Hoje nós vamos examinar alguns ensinamentos do tempo de Buda, né? Então, nós nos referiríamos a, a textos de 2.500 anos atrás que constam no Tripitaka. O Tripitaka, tri aí é o mesmo tri do português. O sânscrito é uma palavra, no sânscrito, tri é uma palavra que significa três, assim como em português. As línguas indo-europeias, entre as quais está o sânscrito, têm similaridades bastante grandes. O Tripitaka significa os três cestos. O primeiro cesto seriam os discursos de Buda, o segundo, o Vinaya, ou seja, as regras para os monges, e o terceiro é uma coletânea de comentários. Esse Tripitaka foi consolidado há uns 300 anos depois da morte de Buda, e são os únicos textos aceitos pelas escolas mais antigas, das quais a única sobrevivente é o Theravada. E há muitos textos interessantes. Começarei com um comovente poema do Suttanipata. Esse um sutra em que Buda dá voz à sensação de vertigem que a violência produziu nele depois de ter deixado Kapilavastu e testemunhar em primeira mão o mundo fora de sua terra natal. O poema diz assim: o medo surge em alguém que assume a violência. Vejam o povo envolvido em contendas. Vou lhes contar do meu sentido de urgência, como fiquei agitado, tendo visto as pessoas tremendo como peixes em um riacho com pouca água. Quando os vi hostis uns contra os outros, o medo se abateu sobre mim. Por toda a parte o mundo carecia de substância. Todas as direções estavam em tumulto. Desejando uma morada para mim, não vi nenhum lugar desocupado. Essa, essas frases têm muito a ver com o momento atual em que o mundo vive, um momento em que o multilateralismo parece ter perdido sua força e a construção de um mundo em que pode mais quem tem mais força, em que os princípios de não agressão, o respeito a fronteiras, os princípios que levam a percebermos que o livre comércio, o pouco investimento em armas, seria um caminho melhor para o mundo.
tivemos um mundo assim durante 80 anos e tínhamos muitas queixas sobre ele. No entanto, o mundo atual, o que se aproxima, em que os investimentos em armas passam de 1 para 5%, por exemplo, do produto interno bruto dos países, cria condições para ainda mais contendas e para a noção de que o poder e a violência são tudo. Esse ambiente geral do mundo nesse momento fala sobre a imensa capacidade que tem as ideias e mesmo às vezes apenas um homem de provocar imensa dissensão e imensas infelicidades. Nós temos visto isso em, em todo o planeta neste momento. Buda está narrando a mesma situação 2.500 anos atrás. Ele fez de tudo para procurar mais harmonia para a arena conturbada das relações humanas. Eu lembro essa palavra arena. Arena vem do fato de que se colocava a areia no Coliseu. A areia era colocada no Coliseu porque derramava-se muito sangue e a areia servia para absorver o sangue das vítimas, homens, animais. E por causa disso, a palavra arena surgiu. Não significava originalmente um espaço, mas sim um lugar onde se colocava areia para recolher, para absorver o sangue. Buda tentou criar uma comunidade na qual reinasse paz, compaixão e que produzisse harmonia. Então ele fundou uma comunidade intencional dedicada a promover a paz interior e exterior. Vale um comentário também sobre essa questão de fundar uma comunidade. Às vezes surge na internet dísticos dizendo que Buda não era budista, o Cristo não era cristão e assim por diante. Isso é um evidente erro de avaliação, porque todos esses homens que criaram comunidades que permaneceram no tempo foram homens de instituição. Eles criaram instituição. Se nós estudamos um pouco o budismo, vamos ver quantas regras foram colocadas, quantos sistemas hierárquicos, sistema monástico, tudo foi construído com uma verdadeira legislação para termos uma instituição que sobrevivesse ao tempo. E é isso que está acontecendo agora. A Daisen também é uma instituição destinada a perpetuar os ensinamentos de Buda e dos mestres, com a visão de que o budismo não é uma obra pronta e acabada no tempo de Buda. Na realidade, nós tivemos muitos mestres depois que fizeram excelentes acréscimos e aprofundamentos sobre a doutrina. Nós temos Nagarjuna a aprofundar a doutrina do vazio, que é muito pouco citada nos sutras do tempo de Buda. A noção de não eu é extremamente desenvolvida dentro do Zen, dentro do Yogacara, sendo que os mestres, por exemplo, do Yogacara, Asanga e Vasubandhu, esses famosos meios-irmãos, eles
fizeram aprofundamentos e desenvolvimentos, dos quais o Zen é o desenvolvedor dos métodos. E isso ocorre, esses métodos são aperfeiçoados principalmente na China, quando o Zen chega na China com o Bodhidharma e fundam-se monastérios, porque os monastérios não eram a tradição anterior, os monges eram andarilhos e mendicantes no sul da Ásia. Os monastérios surgem num país frio, na China, e lá então desenvolve-se uma cozinha, por exemplo, que é uma coisa que os monastérios têm que ter, é onde tem que se respeitar a doutrina de causar o menor mal possível e o menor sofrimento possível. Por isso, uma cozinha vegana, na realidade, foi criada já na China um milênio e meio atrás de nós. E Pai Chang reescreveu regras para os monges, fazendo regras que enfatizavam o trabalho, o silêncio e a harmonia dentro da comunidade. Pai Chang, então, é um grande codificador do sistema monástico do Zen, que se afasta do sistema do sul da Ásia, no qual os monges não podiam trabalhar, não podiam fazer nada, não podiam amanhar a terra, não podiam plantar uma horta. E no momento em que se fazem monastérios, isso muda. Os monges passam a cultivar a terra e cuidar de produzir seu alimento. Então, isso se aproxima bastante da doutrina que mais tarde gerou os monastérios cristãos, dos quais o primeiro, que é da Ordem de São Bento, surge só 500 anos depois de Cristo, ou seja, 1000 anos depois de Buda. E tem a mesma regra básica de Paixang. Ora, elabora, no monastério beneditino, quer dizer, ora, dedique-se à vida espiritual e trabalhe, né? Labora. E a mesma coisa acontece no monastério budista. Medite e trabalhe. Então, Buda fundou uma comunidade intencional dedicada a promover a paz interior e exterior. Ele entendeu que se criarmos paz dentro do homem, esta paz passa para fora, para a comunidade. Ele foi o fundador de um novo movimento espiritual que, desde o início, era inevitavelmente comunitário. Assim, a Sangha, comunidade de monges e monjas que viviam em grupos, viajavam em grupos, treinavam em grupos, desenvolveu-se gradualmente em torno dele. Trocar as vestes do laico pelos mantos laranjas, no entanto, não era um passaporte imediato para a santidade. Os que entravam na ordem traziam consigo as tendências humanas enraizadas para a raiva, o orgulho, a ambição, a inveja, a presunção e a teimosia nas opiniões. Essa lista é muito interessante. A raiva é considerado o maior veneno para a mente, um sentimento que nós temos que coibir com todas as nossas forças. O orgulho, a ambição, a inveja, a presunção e a teimosia nas opiniões são exatamente aquilo que mais ferve dentro do coração humano. Basta você estar numa instituição, basta você estar num lugar e começa imediatamente a surgir
o desejo por se destacar, a ambição por ter um cargo, a inveja de outros por terem qualquer destaque, a presunção pessoal, a teimosia nas opiniões, querer ter suas opiniões. Eu já perdi um aluno uma vez porque ele disse: essa é sua opinião, mestre, a minha opinião é diferente. Então eu respondi: você deve ir embora, porque você precisa um professor para o qual você não diga que considera que a sua opinião é melhor e mais correta. Então, naturalmente, surgem tensões dentro da comunidade monástica. Para a Sangha florescer, Buda teve de se tornar um homem de organização. Embora pudesse proclamar altos ideais espirituais pelos quais seus discípulos podiam lutar, isso não era suficiente para garantir a harmonia da Sangha. Ele também precisou consolidar um código detalhado de regulamentos para o desempenho uniforme das funções comunitárias e promulgar regras que restringissem ou mesmo proibissem totalmente as tendências de divisão. Isso se tornaria o Vinaya, o corpo da disciplina monástica. O Buda também ensinou e guiou pessoas que escolheram seguir seus ensinamentos em casa, na condição de discípulos leigos, vivendo junto às suas famílias e trabalhando em suas ocupações regulares. Nós temos um outro comentário. Eu estou usando texto escrito por um famoso professor da Theravada, Bhikkhu Bodhi, e comentando. O texto original é uma antologia de discursos do cânon Pali. Esses leigos no Ocidente e a nossa situação hoje são muito mais próximos da comunidade monástica do que eram no tempo de Buda. No tempo de Buda havia uma divisão muito clara. Os que pretendiam a iluminação e praticavam meditação eram os monges. Os leigos sustentavam a sangha. Eram apenas doadores. E essa é ainda a orientação básica nos países do sul da Ásia, na escola Theravada, a qual pertence Bhikkhu Bodhi. No Zen, e consequentemente na Daisen, no Ocidente, existe uma distinção muito menor. Os monges são bastante leigos, muitos deles têm que trabalhar para se sustentar, e, ao mesmo tempo, os leigos são um pouco monges. Eles praticam meditação e procuram o esclarecimento, a iluminação. Essa diferença já foi notada na década de 60 pelo grande mestre Shunryu Suzuki, que escreveu Mentes em Mente de Principiante e foi professor na Califórnia. Estas diferenças fazem com que exista muito menos distância entre a prática dos monges e a prática dos leigos na Daisen. E é isso que, na realidade, nós temos pretendido, apontar o caminho da iluminação e do despertar para os monges como pessoas que se dedicam integralmente à instituição, colocam toda a sua vida a serviço da instituição, e sendo seu trabalho pessoal ou qualquer coisa assim, como secundário. E os leigos, apenas a questão inversa. Estamos
praticando quase como monges, mas família e profissão são a prioridade. Elas precisam estar em primeiro lugar, porque trata-se da sobrevivência pessoal e das famílias. Mas a dedicação à prática pode ser muito forte, muito boa. Então, a distância espiritual entre leigos e monges é praticamente inexistente, o que não era o entendimento naquele tempo, no tempo da escola do autor que estamos lendo, Bhikkhu Bodhi, porque na escola Theravada o leigo ambiciona renascer em tais condições em que ele possa se tornar monge, para aí então poder ambicionar o despertar. Sob todas essas circunstâncias, a principal exigência ética era evitar danos, danos por meio da agressão, danos pisoteando as reivindicações dos outros, danos por meio do conflito e da violência. O ideal era promover boa vontade e harmonia em ação, fala e pensamento. Então, os monges tinham que desenvolver clareza, lucidez e compreensão profunda da natureza humana. Eles deveriam ser capazes de se comunicar com qualquer pessoa, independentemente da sua filiação religiosa. Então, a compreensão do funcionamento do karma é essencial para nós termos esses entendimentos. Observa Bhikkhu Bodhi, quando percebermos que nossos próprios atos acabam retornando sobre nós mesmos e determinando o nosso destino em vidas futuras, ficaremos motivados a abandonar qualidades mentais impuras e nos abster da má conduta. Em vez disso, ficaremos inspirados a nos envolvermos em boa conduta e a desenvolver qualidades saudáveis. Esse padrão se reflete na estrutura do nobre caminho óctuplo, onde a visão correta leva a intenções corretas, que por sua vez se manifestam na linguagem correta, na ação correta e nos meios de vida corretos. Uma observação bastante interessante é que nós sabemos que temos sucessões de vidas sem fim, que nosso karma vai gerando, mas nós não arrastamos nossa identidade com elas. Depois dessa vida, você terá outra. Mas como nesta, você não se lembrará da vida passada. Não terá memória da sua identidade, nem de quem era. Então, você só vai contar com uma coisa que você pode levar dessa vida para outra: seus impulsos, sua inclinação pessoal, seu desejo de procurar uma coisa ou outra. Frequentemente eu digo, vocês não estão aqui ouvindo essa palestra por nada. Plantaram em vidas anteriores um interesse pelo Dharma. Por isso estão aqui. Senão não estariam. Estariam fazendo qualquer outra coisa. Estariam interessados em alguma coisa do mundo normal. Porque para estar ouvindo o Dharma precisa ter uma inclinação. Então vocês já plantaram essas sementes, por isso estão aqui agora. É se cuidarem bem dessas sementes em uma próxima manifestação kármica, num renascimento, vocês terão inclinações para o bem ainda maiores. Quanto mais cultivarem seus impulsos pessoais, mais estarão inclinados a vidas em lugares bons e com famílias que os auxiliem nesse caminho, e mais estarão inclinados a seguir o caminho do Dharma. Então, a tarefa de promover a harmonia comunitária deve começar com uma transformação pessoal. Então, originalmente, no budismo, há três coisas
básicas: generosidade, autodisciplina ética e cultivo da mente. E Buda, então, ensina várias coisas a esse respeito. Ele diz que o principal obstáculo à harmonia social é a raiva ou o ressentimento. O principal remédio para a raiva é a paciência, que o Buda propõe mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Há uma história de Purna, um discípulo que ele envia para ensinar. Purna quer ensinar seu discípulo. E Buda diz: mas vão te maltratar, vão te apedrejar, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Você mesmo assim quer ir? Ele diz: a cada momento que isso acontecer, eu agradecerei. Agradecerei por me maltratarem, por me criticarem, por me apedrejarem, por qualquer coisa. Porque eu estou ensinando o Dharma e agradecerei porque não me matam, só me maltratam. Nesse sentido, toda a passagem ela é um pouco longa. Então, Buda ensina muito a respeito da fala, de como falar. É grande a quantidade de textos com o tema da linguagem no ensinamento de Buda. Nesses ensinamentos se trata não apenas do discurso correto, como geralmente entendido, mas também da maneira adequada de participar nos debates, quando elogiar e criticar, e como corrigir alguém que age mal quando surge a necessidade. O que é uma coisa extremamente difícil. Eu diria assim que a maioria dos alunos que tenho perdido através dos anos, eles se afastam porque foram corrigidos ou criticados. Porque é muito fácil ouvir elogios e se sentir bem com elogios, mas ouvir que você não agiu corretamente é muito difícil. E às vezes a reação normal é simplesmente eu vou me afastar. Eu vou me afastar porque eu não quero ter minha ação ou minha fala criticada. Mas é impossível prosseguir dentro da comunidade sem fazer essas coisas. Às vezes nós simplesmente pedimos a um aluno que não fale mais, que permaneça em silêncio para criar menos conflitos. Mas até isso é muito difícil, porque permanecer em silêncio é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas. Buda também fala aos discípulos monásticos e leigos sobre o valor de se associar com bons amigos. Delineia as qualidades de um verdadeiro amigo e descreve como os amigos devem tratar uns aos outros. Ele relaciona a boa amizade tanto ao sucesso na vida familiar quanto ao desenvolvimento espiritual do monge. O Buda diz que a maior parte do caminho é a associação com boas pessoas, é aproximar-se das pessoas que têm boas qualidades e saber discernir e fazer essa escolha. A sanga é essencialmente o lugar que pretende propiciar às pessoas o ambiente onde você pode se aperfeiçoar, ver suas dificuldades, vendo as dificuldades dos outros, aprender com elas, mas ser compassivo, não abrir sua boca para apontar as falhas e os defeitos dos outros e prestar atenção na promoção da coesão e da harmonia. Coesão significa estarmos todos juntos e não nos dissociarmos. E a harmonia, eu tenho dito 1000 vezes para a Sangha,
é mais importante a harmonia do que estar certo. Então, não pense tanto o que é o certo, mas pense, isso produz harmonia ou não? Não seria melhor ficar calado? Esta é uma coisa bem importante. Então, o Buda destaca as implicações sociais da conduta pessoal. Então, o que emerge é uma clara confirmação de que o melhor curso da prática é dedicado a um duplo bem: o bem próprio, meu aperfeiçoamento pessoal, e o dos outros. Porque se eu pensar no meu bem e não pensar no bem alheio, então eu não entendi o que é a sanga. O sanga é lugar de harmonia e de ajuda mútua, não um lugar para você se destacar. No entanto, quando agem com as melhores intenções, as pessoas trazem consigo tendências que as levam à formação de facções e disputas. Isso é o que nós vemos no mundo, na política, todo o tempo, né? Na economia, nós vemos isso. Até a ideia de que pode existir um benefício se eu cuidar do meu bem em detrimento dos outros, nada mais é do que a ideia de que existe um conflito mercantilista na sociedade humana. A ideia de que quando um ganha, o outro perde, é completamente errada. O correto tem que ser: eu faço uma coisa melhor, o outro faz outra coisa melhor do que eu, nós dois nos associamos, eu faço o que eu faço melhor, ele faz o que ele faz melhor, nós dois trocamos. E esse comércio beneficia e enriquece ambos os lados. Essa é a raiz que enriqueceu o mundo no último século. Foi através da troca que nós conseguimos melhorar as condições mundiais. Se nós olharmos 100 anos atrás, 5% das pessoas pertenciam à classe média. Hoje, mais de 50% do mundo pertence à classe média, porque trocamos nossas competências, nos associamos e criamos maneiras de ajudar uns aos outros. Enquanto lutamos com colonialismo ou com guerras tentando conquistar territórios, nós não progredimos, ou o progresso foi muito menor. É triste que o mundo atual esteja regredindo nessa questão, esteja abandonando a ética e a colaboração e valorizando a competição. A mesma coisa acontece dentro da comunidade. Quando nós todos trabalhamos em conjunto para beneficiar a todos, todos nós nos enriquecemos espiritualmente, materialmente e tudo mais. Acho que a Daisen é bem uma demonstração disso. A associação de 50 centros de prática, o fato de termos uma editora, o fato de termos uma centralização que distribui benefícios a todos, sechins nacionais, etc., faz da Daisen hoje a maior organização budista da América Latina. Isso é muito interessante, que sem pretender isso, tenhamos chegado a esse ponto por simples foco na colaboração e na ajuda mútua. Não digo isso para que nós nos orgulhemos, né? Mas porque isso deve ser um exemplo, porque todos deveriam agir da mesma forma. Então, Buda dá longos ensinamentos sobre como resolver disputas e etc. Ele fala sobre filhos, maridos, esposa, manutenção
de uma vida familiar benéfica, trata dos ideais políticos sobre harmonia e lei moral para os governos. E tem um compromisso professado com a democracia, a ênfase na justiça, benevolência e retidão. Esses antigos textos budistas têm relevância contemporânea. Um fato pouco conhecido, porque costumamos dizer que Buda era um príncipe, filho de um rei, etc. Mas essa não é estritamente a verdade histórica. Na verdade, o reino dos Shakyas não era governado por uma monarquia. E o pai de Buda era um governante eminente, uma pessoa eminente, mas num sistema que era republicano. O reino dos Shakyas tinha um governo que não era monárquico, mas sim como uma república. Infelizmente, ele não sobreviveu, o que é uma coisa frequente que as guerras, o exercício do poder puro e da violência pode muitas vezes esmagar aquilo que é mais pacífico e menos focado na violência. Essa realidade é uma realidade triste, mas o exemplo do Tibete, que foi ocupado e dominado pela China 50 anos atrás, é um exemplo disso, de que um país pacífico e sem exército vai ser dominado facilmente pelos que forem focados na violência e no poder. Para terminar a palestra de hoje, eu selecionei um trecho do, de um sutra que lista as qualidades do seguidor laico, do leigo. Monges, quando um seguidor laico possui 8 qualidades, a sanga, se assim o desejar, acho que tem um erro aqui, tem 8 defeitos na realidade. Se assim o desejar, pode virar para baixo a tigela de alimentação em relação a ele. Quer dizer, não aceito suas doações, que é uma maneira budista de dizer não aceito sua presença, porque não aceito que você participe da sanga nem doando alimentos, né? Então, quais são esses defeitos listados nesse sutra? Ele tenta impedir que os monges adquiram ganhos, que os monges recebam doações. 2, ele tenta causar prejuízo. 3, ele tenta impedir que os monges residam nas proximidades. Ou ele insulta os monges. 5, ele divide com conversas, cria divisão dentro da sanga, divide os monges entre si. 6, ele emite críticas ao Buda, ou, no caso, ao mestre. 7, ele emite críticas ao Dharma. E 8º, ele emite críticas à Sangha. Quando um seguidor laico possui esses 8 defeitos, a Sangha, se assim o desejar, pode virar para baixo a tigela de alimento em relação a ele. Isso responde uma questão que me foi feita um dia desses. Se a Sangha
pode decidir que um membro não deve pertencer à comunidade. Existe um procedimento de assembleia para isso, ou seja, um grupo de praticantes manifesta essa questão, a divisão sendo provocada e, portanto, queremos virar nossas tigelas para baixo, ou seja, não aceitar sua participação na, na comunidade. Ou seja, essa é uma tradição de 2.500 anos, a tradição da Assembleia. A tradição da Assembleia Monástica e a tradição da Assembleia dos Leigos. É um acontecimento bastante raro, mas que pode suceder. Essa responde a última questão que eu gostaria de falar, e nas palestras seguintes vamos estudar outros aspectos dessas questões de harmonia social e comunitária que podem existir dentro da comunidade budista. Do outro lado, a prática da harmonia e da compaixão é central para Daisen. A primeira regra da Daisen é acolher amorosamente as pessoas que se aproximam querendo saber sobre o Dharma. Esse acolher amorosamente, acolhimento, é o princípio mais importante para nós da Daisen. E à medida que nós temos nos expandido em diferentes lugares, vezes sem conta, eu ouço esse relato. Por que você veio para a Sangha? Por que você permanece? E as pessoas respondem: Ah, eu fui tão bem acolhida. Essas pessoas dizem: O meu acolhimento foi tão amoroso, como se eu tivesse chegado em casa, como se fosse minha família há muito tempo. Este acolhimento amoroso, compassivo, na realidade, com alegria de termos mais uma pessoa sentada junto conosco. Nós sabemos que sentar é difícil. Nós sabemos que a prática do Zen não é uma prática fácil ou atrativa, exige disciplina e esforço. Então, quando as pessoas dizem eu me senti acolhido, né, foi como se chegasse em minha casa. Era aqui que eu queria estar desde a primeira vez. Né. Então, esse sentimento é algo que deve ser cultivado dentro de nossos corações todo o tempo. A ideia de que a harmonia, a amorosidade, a compaixão são o centro do que nós queremos cultivar dentro de nós, vai mudar a nós e mudar a sociedade em volta. E se isso algum dia permear a cultura do mundo, nós não nos focaremos mais em produzir armas e sermos fortes acima de qualquer outra coisa, porque isso é a própria raiz da infelicidade. O Dharma, incomparavelmente profundo e de uma sutileza infinita, é raramente encontrado, mesmo em milhões de ciclos universais. Possamos nós agora ouvi-lo, aprendê-lo, guardá-lo. Guardemos cuidadosamente as palavras do Tathagata. Um bom dia a todos. Muito obrigada, Sensei. Muito obrigada a todos.